Aí, pronto. Hoje nós estamos de volta aqui porque, como sempre, relembrando o início da temporada, vazaram os primeiros minutos desse 10º episódio da 9ª temporada de The Walking Dead. E, diferentemente dos outros, esses primeiros 10 minutos estão, assim, bem diferentes e muito loucos. Você vai me entender. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então, tô muito bem e espero que com você também esteja, né? E hoje eu tô aqui de volta pra trazer mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo pra analisar tanto um pouco do sneak peek aí que saiu, né, que é a prévia do próximo episódio, quanto também o principal, que são os primeiros minutos do episódio 10, que mostra ali a Alpha, a Lydia, o pai que era da Lydia, tudo mais novo antigamente, tem um flashback. Mas antes de tudo, antes de eu falar sobre aqui, eu queria pedir que você clicasse aí no like, que é muito importante e vai me ajudar demais na divulgação. Clica aí que me ajuda mesmo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que for postado aqui, que é vídeo quase todo dia, muito conteúdo. E eu postei ontem o primeiro vídeo de análise de The Walking Dead desse ano, analisando o episódio 9 aí dessa volta. Foi um episódio muito bom, por sinal. Foi um episódio até mediano em ação, não foi tanto assim, não foi tão parado, porque aí teve aquelas cenas massa, legais e tal, mas que ele andou muito na história. E a partir do final dele a gente ficou com mais empolgação, com mais dúvida, porque a gente tá com vontade de ver esses novos vilões, como que vai ser essa interação e o resto que vai acontecer. Então, inicialmente, eu já queria falar sobre os primeiros minutos que vazaram aqui. E no caso, pra você que não sabe, eu sempre separo imagens, as imagens mais relevantes desses primeiros minutos, porque se eu colocar os primeiros minutos aqui pra vocês, eu vou tomar um strike maravilhoso e não vai dar muito certo pro meu canal, entendeu? Então são as imagens. Então, o episódio começa basicamente com essa imagem que tá aparecendo aí pra vocês. Você tá vendo, essa é a Lydia quando criança, justamente, por isso que você não tá reconhecendo tão bem. E a imagem tá mais em baixa qualidade porque o que vazou não foi uma imagem de tanta qualidade, mas a informação, né, foi passada, é o importante. Nesse momento a gente tem a Lydia junto com a mãe dela, a Alpha, e o pai dela, entendeu? O pai dela, pra você que ainda tem a dúvida, não é o Beta, que é o outro cara, era o outro pai dela. E você vai entender o que aconteceu com o pai dela logo nesse início. E justamente começa com o pai dela reclamando da situação atual. Ele fica lá, 23 days, tipo 23 dias reclamando. E aí tanto a Lydia quanto a Alpha, que inclusive tá aparecendo a imagem pra vocês, né, a primeira imagem do rosto dela finalmente, as duas tentam acalmar o pai, falando que tá tudo ok e tudo mais. Só que ele pega meio que estoura, né, ele pega e fala que a situação não tá ok não, porque a gente tá um monte de dia dentro desse buraco, desse basement, eles estão aparentemente escondidos dentro de um porão, e segundo ele o mundo tá indo pro inferno, né? Ele pega e fala, né, o mundo tá acabando e a gente tá aqui escondido tranquilamente esperando alguém salvar a gente. E no caso esse que apareceu agora por último era o pai dela, e a gente pode ver a cara dela assustada, né, com a situação. A mãe dela também tava assustada com a situação. Aparentemente nesse início a gente pode perceber que é um momento assim de o pai dela está surtando, ele tá surtando com a situação já. Aparentemente era o exato momento que o apocalipse estava começando, porque estão 23 dias dentro do porão escondido, só que ele já não estava aguentando mais. E isso pode ser que tenha causado um problema que você vai entender depois. E aí assim, né, a continuação dessa cena aí de flashback é ela falando pro pai que a gente não pode ir pra fora, que é perigoso, aquela situação tranquila que a gente sabe, né, que não pode ir pra fora e tudo mais. E aí depois disso acontece uma coisa meio macabra, estranha, porque a mãe dela abraça ela e começa a cantar uma musiquinha, aquelas musiquinhas bem de filme de terror mesmo, aquelas musiquinhas bruta, pesada. E aí essa cena do flashback termina com a Lydia trocando olhares ali com o pai dela, e o pai dela olhando com a cara meio de revoltado pra ela e pra mãe. E é uma situação bem desconfortante, sabe? E logo a gente já volta pra atualidade, que justamente a Lydia tá ali, tá aparecendo aí pra vocês, ela tá lá com a cara toda suja, presa, e tá contando, no caso, tudo isso pro Henry, aparentemente. Nisso a cena passa a se resumir numa conversa entre a Lydia e o Henry. Começa aquela interação que muita gente esperava e que quem não sabia é essa interação. Começam a construir um relacionamento ali, mas a gente consegue perceber justamente que a Lydia tá tentando extrair informações do Henry. E o Henry é bobo, ele solta as informações, é claro. Mas no momento que volta do flashback, a Lydia fala que ainda consegue ver o pai dela na frente dela, lembra do olhar que eles trocaram. E nisso, nesse meio termo, mostra que o Daryl tá ali de fora escutando tudo. Ele tá ali de fora escutando tudo que tá acontecendo pra inspecionar, ver se não vai dar nada ruim, entendeu? E a conversa deles se resume em a Lydia falar que eles não vivem em muros e tudo mais, porque muros como esse que eles estão vivendo aí, eles vão cair de uma forma ou outra, a Lydia fala. E é aí que no meio desse assunto o Henry fala o
seguinte, eu tô aqui fazendo um favor pra minha mãe, eu não queria estar aqui. Só que a Lydia pergunta, ué, mas você não tinha falado que a sua mãe morreu? Porque ele tinha contado anteriormente. E aí ele pega e fala, minha segunda mãe. E isso dá abertura pra um momento que ele pergunta pra ela, tá, mas e o que aconteceu com seu pai, que vocês não estão junto com ele? É só sua mãe que sobreviveu. E aí que vem um mega flashback que dá uma introduzida pra gente, uma sensação de maldade delas aí. E incrivelmente, nesse flashback aparece essa imagem do pai dela agonizando, e provavelmente que eu acho que ele recebeu alguma coisa no pescoço ali, a imagem tá em baixa qualidade, não dá pra perceber muito bem, mas ele tá morrendo, basicamente tomou alguma facada, alguma coisa no pescoço, e o pior dessa situação é que volta pra ela tá sem graça, tipo, ela não tá triste com a situação, como se, alguém matou meu pai, ela tá sem graça e explica, meu pai era uma pessoa má, minha mãe queria me defender, queria me manter viva, e não explica muito bem, mas dá pra gente entender por conta disso, e justamente a Alpha, a mãe dela, matou o pai dela pra poder manter elas vivas, entendeu? E começa a tocar uma musiquinha de suspense, sabe? A musiquinha de suspense é um negócio assim que me preocupa, porque essa musiquinha de suspense, ela fica olhando ali assim pra baixo e tudo mais, dá uma sensação de que ela e a mãe concordaram em matar o pai, porque era uma coisa boa, não sei. E esses primeiros minutos terminam aí com essa sensação de maldade da situação, tipo, elas mataram mesmo e ela não se arrepende porque o pai dela, entendeu? É isso aí. E é justamente isso que me empolga muito, porque The Walking Dead está introduzindo eles na medida do possível, mostrando assim a maldade deles, não já jogando a maldade na cara, construindo a história deles. Eu sinceramente não esperava que fosse acontecer um flashback contando tudo que aconteceu e tudo mais. Parece que durante esse episódio vai ter mais flashback, e isso é muito bom, porque a gente vai entender melhor. Isso tá sendo muito bem feito, e trabalhando com essa ideia de que a Alpha matou o pai da Lydia e tal, e a Lydia não se arrepende disso, a Alpha é uma pessoa muito mal, e a Lydia aparentemente assumiu a maldade da mãe. Então, a partir desse momento, o que a gente tá vendo é a Lydia trazendo o Henry pro lado dela, vai acabar seduzindo ele depois, como uma forma de, né, assim, vamos trazer pro nosso lado, a gente pega e mata todo mundo depois. É armadilha sim, é trap. Só que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, durante todo esse diálogo, todo momento que o Henry tá conversando com a Lydia, o Daryl tá lá escutando. Então o Daryl deve sim ter percebido esse sarcasmo da Lydia contada da morte do pai, deve ter percebido a maldade entre elas ali. Só que a gente já sabe de uma coisa, pode prestar atenção, você que gosta do Henry ainda, você que tem algum apego por ele, aproveita, porque a partir de agora você terá mais raiva. Se você não tinha antes, que já é um milagre, você vai ter mais raiva do que tudo dele, porque o Henry vai causar problemas sim. Se tudo seguir como os quadrinhos e o que os spoilers estão indicando, o Henry vai ser um dos principais causadores dos problemas aí que vão resultar no final da temporada, entendeu? Ele vai ser o pivô da treta, tipo, mesmo sem querer, mas a inocência ridícula dele vai causar um problema. E falando na inocência dele, a gente não pode deixar de falar do sneak peek, porque a gente tem um sneak peek e é mais um acontecimento dentro de conversas ali entre o Henry e a Lydia. Só que esse é um outro assunto que gera um problema. Basicamente estão os dois ali conversando e tudo mais, e a Lydia volta naquele assunto. Ela pega e pergunta, tá, essa sua segunda mãe foi a pessoa que te achou então? Aí ele pega e fala, não foi ela, foi meu pai Ezequiel. Aí já começa a revelar os negócios, entendeu? Já começa a dar aquela agonia, tô revelando o nome do pai. E aí o negócio vai fluindo pra ela, entendeu? Como se fosse um bandido extraindo informação da pessoa inocente. Aí ela pergunta, tá, mas por que ele não tá aqui com a sua mãe? Aí ele fala, porque meu pai, ele é dono de uma comunidade, entendeu? Aí ele te tenta desconversar e fala, tá, de onde você veio? Mas ela insiste. Ela pega e fala, tá, qual que é o nome dessa comunidade? Onde é? E é óbvio que a inocência do menino prevalece. Ele pega e fala, é o reino, o nome da comunidade. Ele fica ali um dia de cavalgada, mais ou menos. Só que aí é nesse exato momento que o Daryl abre as portonas lá do porão e tipo, deu. Porque o Daryl tava o tempo inteiro escutando esse assunto, né? E o Daryl percebeu que o Henry ia começar a ser cada vez mais retardado, ia soltar tudo da vida. Então é o momento que o Daryl abre o porão ali, chega revoltado, os dois não entendem o que tá acontecendo, tira o Henry de dentro da jaula, joga pro lado de fora do porão, e lá do lado de fora, eu sei lá se ele vai bater no Henry, alguma coisa assim, acaba o sneak peek. E esse sneak peek é um negócio que dá muita raiva na gente. Por que dá muita raiva na gente? O menino é muito trouxa, ele é muito retardado, sei lá, o menino deve ter 15 anos no mínimo, 14, não
não sei como que, mesmo que tivesse 14, pessoa de 14 anos não consegue entender que não pode ficar revelando informação pra estranho, ainda mais pra inimigo. Ele fica revelando tudo, o menino é retardado. E é isso que eu tava falando, a cada momento a gente vai começar a ter mais raiva do Henry, se você já não tinha de antes. E eu espero que essa raiva não seja algo ruim, a ponto da gente não querer assistir. Eu acho que não, porque tá sendo muito bem feito pela Angela Kang, a Angela Kang tá de parabéns, né, a showrunner. E eu queria pedir que você colocasse nos comentários qual que é a sua opinião, o que que você acha, né, clica aí no like, que é muito importante e vai me ajudar demais na divulgação. Se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo que for postado aqui é vídeo quase todo dia. Segue nas redes sociais, todas estão embaixo na descrição. Logo eu vou fazer um vídeo respondendo os comentários e é isso aí, né? Eu falei é isso aí antes de encerrar, mas tá bom. E é isso aí, um abraço, fui!